Você já reparou que tem gente que chega numa festa e em 5 minutos está conversando com todo mundo, enquanto você ainda está procurando algum lugar para sentar? Ou aquele colega que nunca se estressa com prazos apertados, enquanto você já está ansioso 3 semanas antes? Não é sorte, não é fingimento. E definitivamente não é porque você está errado e o outro está certo. Existe uma explicação científica para isso, que vem sendo validada há mais de 50 anos por milhares de estudos ao redor do mundo. Chama-se o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, ou Big Five, e é uma estrutura de personalidade mais sólida e replicável que a psicologia já produziu. Ela explica por que seu chefe assume riscos que te apavoram, por que sua amiga é organizada como um relógio enquanto você vive no improviso. Isso é ciência comportamental validada em mais de 50 países, com dezenas de milhares de participantes nesses estudos, mostrando padrões consistentes, independente de cultura ou idioma. Entender isso muda completamente como você lida com pessoas e consigo mesmo. Se você não entende como os traços de personalidade funcionam, vai passar a vida achando que todo mundo deveria reagir como você. Vai forçar seu filho introvertido a ser mais sociável, vai brigar com seu parceiro porque ele não é responsável o suficiente, vai se frustrar no trabalho porque aquele colega não tem iniciativa. E pior, vai se cobrar por não ser como os outros são, achando que há algo de errado com você mesmo. Entender o Big Five te dá um mapa preciso da natureza, da personalidade humana. Você para de lutar contra um moinho de vento, aprende a comunicar do jeito que o outro entende e descobre seus pontos fortes naturais em vez de tentar imitar quem você não é. E principalmente, desenvolve empatia genuína, porque entende que aquilo que te irrita no outro pode não ser defeito, é só uma configuração diferente de traços que processa o mundo de outra forma. Então vamos falar sobre os 5 traços universais de personalidade e como eles explicam praticamente todo o comportamento humano que você encontra no seu dia a dia. A teoria dos 5 fatores não nasceu de uma teoria filosófica ou observação casual, nasceu de análise léxica. Pesquisadores pegaram todos os adjetivos que descrevem personalidade em diversos idiomas, principalmente em inglês inicialmente. Aplicaram em milhares de pessoas e usaram a análise fatorial para identificar padrões. E o que descobriram? Que independente da cultura, língua ou época, 5 dimensões aparecem consistentemente. Estudos com gêmeos mostram que cerca de 40 a 50% da variação em cada traço tem componente genético. É como se o seu cérebro viesse já com configurações de fábrica. Quão sociável você tende a ser, quão organizado, quão estável emocionalmente. Isso cria tendências comportamentais que aparecem desde a infância e se mantêm relativamente estáveis pela vida toda, embora possam ser moduladas como veremos. Não significa que você é escravo da sua personalidade, significa que você tem um set point natural em cada dimensão. E quanto melhor você entende ele, melhor consegue trabalhar com ele em vez de contra ele. É a diferença entre nadar a favor ou contra a correnteza. Ambos te movem, mas um gasta muito menos energia do que o outro. Aqui vai uma verdade inconveniente. Não existe combinação de traços que é melhor do que outra combinação. Existe a combinação adequada dependendo do meio, da situação, da adaptação à situação. Nossa cultura adora alta extroversão, alta conscienciosidade e baixo neuroticismo. Basicamente, seja sociável, organizado e nunca ansioso. Aí, quem é introvertido ou espontâneo ou emocionalmente sensível cresce achando que tem que melhorar. Só que quando a situação exige reflexão profunda, flexibilidade ou sensibilidade emocional, o introvertido leva vantagem. Já o extrovertido impulsivo, o hiperorganizado rígido e o insensível desligado naufragam neste tipo de ambiente. A diversidade de personalidades existe porque grupos precisam de perfis diferentes. Precisava do explorador corajoso lá no passado e agora também, com alta abertura e baixo neuroticismo. Do planejador meticuloso, que seria a alta conscienciosidade, ou também precisávamos do diplomata empático, que é a alta amabilidade.
do pensador solitário, que seria uma baixa extroversão com a alta abertura. Tire um desses da equação e o grupo perde capacidades críticas essenciais para a nossa sobrevivência. Então pare de tentar consertar o seu perfil. A pergunta não é como eu me torno mais extrovertido, organizado e calmo. É como eu uso o meu perfil atual da melhor forma possível e desenvolvo o que realmente importa para a minha vida na minha situação atual. E vamos aos 5 traços de personalidade, mas com um aviso crucial: você não é um fator da personalidade, você tem níveis em cada um. Todo mundo tem os 5 fatores, variando de baixo a alto. Pense como volume, em 5 controles deslizantes diferentes. Primeiro, extroversão. Mede sua energia social e busca por estimulação externa. Uma alta extroversão seria: você recarrega com pessoas, com esse contato, busca emoções fortes, fala enquanto pensa, precisa de ação. Já na baixa extroversão, você recarrega mais sozinho, prefere estímulos moderados ou leves. Pensa muito antes de falar e precisa de quietude. Não é sobre ser tímido, é sobre de onde vem sua energia. Se você gosta muito e é recarregado com esse contato social, ou se esse contato social gasta a sua energia. Segundo traço, neuroticismo. Mede sua sensibilidade ao estresse e emoções negativas. Um alto neuroticismo. Você sente tudo intensamente, antecipa problemas, roda cenários catastróficos e demora para se acalmar. Já no baixo neuroticismo, você mantém calma sob pressão, recupera rápido de contratempos, não fica ruminando pensamentos negativos e permanece estável, equilibrado. Não é sobre ser fraco, é sobre a sensibilidade do sistema nervoso a emoções negativas. O terceiro traço de abertura. Esse traço mede sua curiosidade intelectual e apreciação por novidade. Um fator de alta abertura. Você adora ideias abstratas, aprecia a arte, questiona tradições, busca experiências novas. Já na baixa abertura, você valoriza a tradição, prefere o concreto ao abstrato, gosta de rotinas familiares e desconfia de mudanças. Não é sobre não querer aprender nada, é sobre preferência por estabilidade versus exploração do novo. Quarto grande fator da personalidade, amabilidade. Pense em um extremo de competitividade com um extremo de cooperatividade. Primeiro, mede a sua orientação social. Competição versus cooperação. Alta amabilidade, você prioriza a harmonia, confia nas pessoas, evita conflito e coloca os outros primeiro. Baixa amabilidade, você questiona intenções, defende seus interesses duramente e confronta quando é necessário e prioriza a verdade sobre sentimentos. Não é sobre ser um cara babaca, é sobre estratégia social. E quinto fator, conscienciosidade. Mede a sua orientação para a ordem e disciplina. Uma alta conscienciosidade, você planeja tudo, cumpre prazos, é metódico, persiste em metas de longo prazo. Uma baixa conscienciosidade, você improvisa, é flexível, muda de curso facilmente, vive mais no presente. Esse traço não é sobre ser preguiçoso ou trabalhador, é sobre estrutura versus adaptabilidade. Imagine que um projeto no trabalho deu errado. Mesma situação, reações completamente diferentes, dependendo dos fatores da personalidade. Por exemplo, alguém com alto traço em extroversão já convocou nessa situação uma reunião emergencial com todo mundo. Vamos juntar o time, fazer um brainstorm, resolver isso colaborativamente. Busca solução através da energia do grupo. Precisa processar falando. Já alguém baixo traço em extroversão pede para trabalhar sozinho no problema. Me dá umas horas, vou analisar com calma e trago soluções. Busca solução através de reflexão solitária. Precisa processar em silêncio. Já alguém com alto traço e neuroticismo já estaria catastrofizando. E se isso custar meu emprego? E se nunca mais confiam em mim? E se eu não consigo consertar isso?
sente ameaça intensamente, demora para se acalmar, precisa de validação emocional. Já outra pessoa com baixo traço e neuroticismo nesta mesma situação daria de ombros e falaria: "Ah, deu errado, acontece. Vamos ver o que dá para fazer e seguir em frente." Não internalizaria o problema. Mantém uma perspectiva mais aberta, pode até parecer insensível. Outra pessoa com alto traço de abertura falaria: "Que interessante, vamos repensar a abordagem inteira. Talvez o problema seja a nossa premissa inicial. Vamos explorar coisas novas." Vê crise como oportunidade de inovar. Pode ignorar soluções evidentes buscando aquela que é revolucionária e nova. Já outra pessoa com baixo fator de abertura falaria: "Vamos voltar ao método que sempre funcionou. Não precisamos reinventar a roda." Busca soluções testadas e comprovadas anteriormente. Pode até resistir a mudanças que são verdadeiramente necessárias. Alguém com alto traço de amabilidade: "Estou preocupado com o time, ninguém se machucou, ninguém vai levar a bronca, vamos resolver isso juntos." Prioriza a coesão do grupo. Pode evitar, inclusive, responsabilizar quem realmente errou. Já alguém com fator de baixa amabilidade iria pelo oposto. Já quer identificar culpados. Vai falar: "Quem foi o responsável por isso? De quem é a culpa?" Prioriza verdade e justiça. Pode, inclusive, criar um ambiente defensivo. Alguém com alto traço de conscienciosidade falaria: "Já tenha uma planilha aí para análise da causa raiz disso, vamos documentar tudo, criar um checklist, implementar controles." Ele transforma erro em sistemas, pode até mesmo burocratizar em excesso. E, finalmente, uma pessoa com baixo fator de conscienciosidade falaria: "Vamos improvisar uma solução e ver no que dá." Adaptável e rápido, mas pode não aprender a lição para o futuro. Nenhuma dessas respostas está errada. Cada perfil tem vantagens e desvantagens. O problema é que quando você só conhece uma forma de reagir e acha que todo mundo deveria fazer igual, começam conflitos desnecessários e dificuldade de compreender o outro. A maioria dos atritos interpessoais vem de diferenças em traços de personalidade colidindo sem que as pessoas saibam disso. Por exemplo, extrovertidos versus introvertidos. O extrovertido acha o introvertido frio e desinteressado. O introvertido acha o extrovertido invasivo e superficial. Um processa externamente, outro internamente. Solução: para o extrovertido: dê mais espaço e não force essa interação constante. Para o introvertido, comunique a sua necessidade de recarga sem rejeitar a outra pessoa. Já o alto traço de neuroticismo versus o baixo traço de neuroticismo. O ansioso acha o calmo insensível e desligado demais. Já o calmo acha o ansioso dramático e exagerado. Um sente ameaças intensamente, o outro filtra essas ameaças naturalmente. A solução: para o ansioso, não espere que o outro valide toda a preocupação. E para o calmo, não minimize. A emoção é real, mesmo que você não sinta da mesma forma. Já para a pessoa com alta abertura versus baixa abertura, o aberto acha o convencional limitado, entediante, e o convencional acha o aberto instável, pouco prático. Um busca novidade, o outro busca conforto. Qual seria a solução? Para o aberto, nem toda situação precisa ser reinventada. E o convencional precisa entender que nem toda mudança é uma ameaça ou problema. Já para a pessoa com alta amabilidade versus pessoas baixa amabilidade. O amável acha o direto agressivo e insensível. O direto acha o amável falso e manipulador. Um prioriza a harmonia, o outro a verdade. Qual seria a solução? Para o amável, entender que às vezes confronto é necessário e saudável. Para o direto, entender que às vezes diplomacia não é fraqueza, é estratégia. E para as pessoas com alta versus baixa conscienciosidade, o organizado acha o espontâneo irresponsável e caótico. O espontâneo acha o organizado rígido e chato. Um precisa de estrutura, outro de flexibilidade. Qual seria a solução? Para o organizado, entender que nem tudo precisa de plano detalhado. Para o espontâneo, entender que algumas coisas realmente precisam de planejamento. E, principalmente,
pare de tentar mudar os traços de personalidade dos outros. Você não vai transformar um introvertido em extrovertido e também não vai fazer alguém com baixo traço em conscienciosidade virar alguém hiperorganizado. Não vai tornar alguém alto em neuroticismo mais calmo só pedindo isso. O que você pode fazer é entender o sistema operacional deles e trabalhar com ele, não contra essa pessoa. Uma última questão muito importante: entender seu perfil não te dá passe livre para não se desenvolver. Por exemplo, alguém pode dizer: "Ah, mas eu sou baixo em conscienciosidade, então não consigo ser organizado." Mentira! Você precisa mais ainda criar sistemas externos, justamente porque seu cérebro não faz isso com naturalidade. Usar alarmes, checklist, parceiros de responsabilidade. Ou você poderia falar: "Eu sou alto em neuroticismo, por isso eu fico ansioso." Ok, mas você pode aprender técnicas de regulação emocional, terapia cognitiva, mindfulness. Apesar do seu padrão em relação a emoções negativas ser mais sensível, você não precisa ser escravo disso. Você pode melhorar ao longo do tempo essas questões caso estejam te trazendo prejuízos. A pessoa pode falar: "Eu sou introvertido, não consigo socializar." Mas não é sobre quantidade, é sobre a qualidade da sua socialização. Você não vai virar extrovertido, mas pode desenvolver habilidades sociais adequadas ao seu estilo. A pessoa pode falar: "Eu sou baixo em amabilidade, então eu posso ser grosso." Não é verdade. Você pode ser direto e respeitoso. Seus traços explicam suas tendências, mas você ainda escolhe o seu comportamento. Seus traços de personalidade explicam suas inclinações naturais, mas não justificam você de não crescer. A maior maturidade é conhecer o seu perfil e deliberadamente desenvolver as dimensões que sua vida exige, mesmo que não sejam suas naturais ou mais fáceis. Então, voltando lá para o início, por que algumas pessoas reagem de formas tão diferentes de você? Porque elas literalmente têm perfis de personalidade diferentes nos 5 fatores fundamentais da personalidade. Isso não é defeito, é diversidade. Quando você entende essa teoria dos 5 fatores, para de desperdiçar energia tentando encaixar pessoas em moldes errados, inclusive você mesmo. Aprende a montar equipes balanceadas, a se comunicar de forma que o outro realmente escute, a ter compaixão genuína por perfis que nunca vão fazer sentido intuitivo para você, mas fazem todo sentido para quem os tem. Agora me conta nos comentários, em quais dos 5 traços você se reconhece mais forte ou, quem sabe, mais fraco? E qual diferença de traço, de personalidade, mais gera conflito na sua vida? Se esse vídeo mudou como você enxerga a personalidade, deixe o seu like. Assim eu sei que o conteúdo baseado em ciência sólida faz sentido para você. Não se esqueça de se inscrever no canal para aproveitar os próximos vídeos.